Continuando a aula, agora vamos trabalhar com tabela verdade. A tabela verdade, nós temos aqui 4 tipos de tabela. Tabela E, tabela OU, tabela SHO e negação. Se você não tem essas tabelas aí, eu peço para vocês que tenham um pause, digita essas tabelas que vão estar aqui, cada uma na sua célula. E aí você faz a formatação básica, né, de bordas, de preenchimento e assim por diante. Agora vamos continuar. A tabela verdade E diz o seguinte, que a saída será verdadeira se todas as entradas forem verdadeiras, caso contrário a saída é falso. A tabela OU já diz o seguinte, que pelo menos uma entrada tem que ser verdadeira, ou todas, né? Pelo menos uma ou todas. Se nesse caso, se for tudo falso, a saída já é falso. Na tabela SHO, esse X que você tem aqui significa exclusivo. E esse O, né, traduzindo para português, que isso aqui está em inglês, significa OU. Então, é um OU exclusivo. O OU exclusivo já significa que você tem que ter pelo menos uma entrada verdadeira, né? Se uma entrada for verdadeira, a saída já é verdadeira. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos duas entradas verdadeiras, a saída já vai ser falsa nesse caso, porque ele não aceita, porque não é exclusivo. Ser exclusivo é ser único. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai aceitar nessa situação, onde é falso ou verdadeiro, porque aqui nós temos o verdadeiro. E a negação é sempre o contrário, você deve negar a entrada. Então, se a entrada é verdadeira, ela tem que sair falso. Se está entrando falso, você nega. Olha, não é falso não, é verdadeiro. Então, a saída é sempre negada. Aqui embaixo nós temos a sintaxe de cada função que você tem que trabalhar aí, ó. Aqui nós temos a sintaxe do E, onde trabalha com o lógico 1, o lógico 2. Esse lógico 1 é o valor resultante da entrada, é um teste lógico que você tem que determinar. O OU, mesma coisa, você vai colocar o lógico 1 e o lógico 2. Essas reticências que significa que você pode ter várias entradas de teste lógico. O SHO, mesma coisa, você vai ter o lógico 1 e o lógico 2. Então, observação é praticamente a mesma função. O que muda praticamente aqui é o nome da função. E, OU, SHO e não. A aplicação delas é da seguinte maneira. Vamos colocar aqui esse S, que é a nossa saída. Aqui nós temos a variável A, a variável B e os valores de entrada. Então, vamos ver. Nós temos igual, né? Igual E, porque aqui a tabela é E. Aí, olha lá, o programa Excel já localizou aqui. Ó. Você tem que colocar o lógico 1 e o lógico 2 e quantos você quiser. Então, o primeiro teste lógico, na verdade, não é um teste. Essa palavra verdadeiro já é uma saída. Eu já estou determinando que esse teste deu um resultado verdadeiro e esse teste que deu um resultado verdadeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima desse verdadeiro, ponto e vírgula, e vou clicar em cima desse segundo verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, a saída é verdadeiro. Então, na hora que eu fechei parênteses, dei Enter, deu verdadeiro. Então, igual a E, abro parênteses, olha o segundo teste. Eu vou pegar falso, ponto e vírgula, e verdadeiro. Falso e verdadeiro, fecho parênteses, vamos ver o que vai dar. Vai dar falso. Só corrigindo aqui, eu usei aqui nesse exemplo aqui, ó, não é vírgula, é ponto e vírgula para separar cada teste lógico. Deixa eu só corrigir aqui, é ponto e vírgula, é bom que você também fique esperto e fica ligado. Aqui é ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, tá certo? Então, cada teste lógico é separado por ponto e vírgula. Então, vejam lá, lembrando, olha lá, o primeiro teste lógico está na célula 6, olha lá, e o segundo teste lógico está na célula B6. Então, essa célula e essa, separado por ponto e vírgula. Então, verdadeiro, verdadeiro, deu verdadeiro. Aqui no segundo teste, eu peguei o A7 e o B7, separado pelo ponto e vírgula. Então, leia-se da seguinte maneira, A7 e B7. A7 e B7 é igual a quê? A falso. Por quê? Porque o E só aceita verdadeiro se todas as entradas, todos os testes lógicos resultarem em verdadeiro. Então, igual e, abre parênteses, e o segundo teste aqui, ó, verdadeiro, ponto e vírgula, falso, fecha parênteses, dá Enter,
verdadeiro e falso, resulta em falso, porque só tem um verdadeiro e a outra entrada deu falso. Igual e, abre parênteses, falso, ponto e vírgula, e falso, esse aqui não tem nem o que discutir. Se é falso, vai dar falso, não tem nada verdadeiro aí, com certeza vai dar falso. Então, é lá, falso e falso é falso. Então, observe que na entrada, quando ela é verdadeira aqui, ó, quando a entrada é verdadeira, o resultado é verdadeiro. No ou, já diz o seguinte, igual ou, abre parênteses, né? O ou, se a entrada for verdadeiro, ponto e vírgula, e verdadeiro, a saída é verdadeira. Agora, vamos ver o segundo teste. Igual ou, abre parênteses. Se for falso, ponto e vírgula, e verdadeiro. Espera aí, o que é um ou? Ou um ou outro, né? Pelo menos um verdadeiro. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 100 testes lógicos para fazer, 100 testes, ó, e um desses 100 teria que ser verdadeiro para que a saída fosse verdadeira. Então, ele vai aceitar pelo menos um. Aqui eu estou usando só dois exemplos, né? Falso e verdadeiro. Mas se tivesse 100 opções, pelo menos um tinha que ser verdade para que o resultado fosse verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um verdade aqui. Foi o último, ó. Então, ele vai dizer que é, vamos ver, verdadeiro. Nesse caso aqui, ó, o primeiro é verdade, o segundo é falso. Com certeza o resultado vai ser verdadeiro. Então, vamos confirmar. Igual ou, abre parênteses, pego o valor verdadeiro, ponto e vírgula, o valor falso, fecho parênteses, o resultado é verdadeiro, né? Igual ou, a parênteses, pega o primeiro valor, ponto e vírgula, o segundo valor, ou seja, falso ou falso, não tem jeito, falso ou falso, não tem nenhum verdadeiro, o resultado é falso. Então, observa, compare as tabelas verdades aí, ó. No E, só deu verdadeiro quando tivemos todas as entradas. Tudo tem que ser válido para que seja verdadeiro. Se existir alguma falsidade, não tem como executar aí, ó, dá falso. No ou não, você tem que ter pelo menos uma opção verdadeira, pelo menos uma, ou todas. E o resultado aqui, ó, nesse caso, foi verdadeiro. Aí só deu falso quando nós tivemos aqui o falso. Aí, o que é o SHO? Bem, o SHO já diz o seguinte, que se você tem que ter uma exclusividade. Se não existe exclusividade, vai dar falso. Então, vamos ver. Igual SHO, abre parênteses, aí vamos testar aqui o primeiro, ponto e vírgula, o segundo, seja verdadeiro e verdadeiro. Nesse caso aqui, não tem uma exclusividade, eu tenho duas opções. Se apareceu mais de um verdadeiro, já dá automaticamente o falso. Eu vou fechar parênteses aí, ó, e vamos ver, deu falso. Igual SHO, abre parênteses, falso, ponto e vírgula, e verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar o quê? Vai dar verdadeiro. Mas por que ele aceitou? Porque temos um verdadeiro, não é dois, ó, temos um, é uma exclusividade. Um exemplo, se tivesse 100 entradas, 100 testes lógicos para você executar, desses 100 tem que ser somente um verdadeiro. Apareceu dois, automaticamente já era, virou falso, não existe mais verdadeiro aí, certo? Então, igual SHO, vamos continuar, SHO, parênteses, pego esse verdadeiro, ponto e vírgula, com esse falso, clicando em cima, aí, verdadeiro com falso, resulta em verdadeiro, porque nós temos um verdadeiro, está exclusivo aqui, ó. E, lógico, falso com falso, não tem como dar verdadeiro. Então, SHO igual falso, ponto e vírgula, falso, o resultado é falso. Bem, como eu falei para vocês, a tabela de negação é negar a entrada. Então, se é verdade, vai ter que dar falso. Vamos ver? Igual não quem? Não verdadeiro. Se não é verdadeiro, o que é uma coisa que não é verdadeira? É uma coisa falsa. Então, é lá, falso. Igual não que? Não uma coisa falsa. O que é uma coisa que não é falsa? É uma coisa, então, que é verdadeira. Ok? Vamos fazer agora, aqui embaixo, alguns exemplos de operações lógicas, que é diferente do que eu te mostrei. Aqui eu estou te mostrando a tabela verdades com o valor de entrada aqui, ó,
já está gerando uma saída verdadeira, uma saída falsa, já está gerando. Só que eu quero que meu teste lógico me diga se vai ser verdadeiro ou falso. Vamos fazer um exemplo com E. Por exemplo, aqui, ó, igual E, a parênteses. Olha só, na aula anterior nós trabalhamos com operadores aritméticos, lembra? Então, aqueles operadores, você tinha lá maior, menor, maior igual, menor, diferente, assim por diante. Bem, eu vou fazer esses testes lógicos com relação à aula anterior. Então, por exemplo, aqui, ó, 10 é maior do que 5. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? 10 é maior que 5. Ponto e vírgula. E 5 é maior do que 10? Verdadeiro ou falso? Isso é falso. 5 não é maior que 10. 5 é menor. Então, nesse caso aqui, observe. O primeiro teste lógico está aqui, ó, separado pelo ponto e vírgula que nós temos ali. Ó. O primeiro teste lógico é 10 é maior que 5. Deu verdadeiro. O segundo teste lógico aqui, ó, é 5 é maior que 10. É falso. Só que o E, olha lá, pela tabela verdade que nós montamos aqui, ó, o E diz o seguinte, que só é verdadeiro se as duas entradas, ou as entradas que você colocar aí no teu teste lógico, for verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ó, não tem como dar verdadeiro. Se a gente der Enter, olha lá, como o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, caiu nessa tabelinha aqui, ó, primeiro verdadeiro, segundo falso. O resultado é falso. Então, vamos dar Enter, olha só, deu falso. No OU, o mesmo processo, igual ou a parênteses. Vamos usar o mesmo exemplo. 10 é maior do que 5, isso é verdadeiro ou falso? Você já sabe que isso aqui é verdadeiro. Agora, 5 é maior do que 10? Não, 5 não é maior do que 10, 5 é menor. Porém, nós temos nesse caso aqui, ó, um valor lógico verdadeiro, o outro é falso. O OU diz o seguinte, que você tem que ter pelo menos um. Se tem um, o resultado é verdadeiro. Vamos ver? Eu vou dar Enter, ó, deu verdadeiro. No SHO, o mesmo processo, igual SHO, parênteses, vamos colocar aqui, ó, 10 é maior do que 5, isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdadeiro. 10 é igual a 10, verdadeiro ou falso? Também verdadeiro. Então, olha lá, verdadeiro com verdadeiro resulta em que quando a gente usa a função SHO? Resulta em falso. Olha aqui a tabelinha. Verdadeiro com verdadeiro resulta em falso. Então, o SHO é um OU exclusivo. Ele não aceita duas ou mais opções verdadeiras. Só tem que ter uma. Então, se a gente der Enter, vamos ver? Deu falso. Para mudar esse resultado aqui, eu teria que colocar só uma entrada verdadeira, né? Só um teste lógico verdadeiro. Então, 10 é maior que 5? Beleza, é verdade. E aí, deixa eu trocar aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui como falso. Eu vou colocar 10 é igual a 7. 10 é igual a 7? Lógico que não. Então, nessa segunda opção aí, nesse segundo teste, deu falso. Então, verdadeiro no primeiro com falso no segundo, o resultado é verdadeiro. Olha aqui, ó. Verdadeiro no primeiro com falso no segundo, o resultado é verdadeiro. Nós temos um verdadeiro. Então, dou Enter, agora ele mudou para verdadeiro. O não é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, igual não. Parênteses. 10 é igual a 10? Isso aqui é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque 10 é igual a 10. Porém, como a gente está negando, ele não vai dizer que é verdade isso. Ele vai dizer que não é verdade. Ou seja, que isso não é verdadeiro. Vamos ver? Vai lá. Deu falso. Bem, pessoal, com isso nós acabamos de estudar a tabela verdade. Até a próxima aula.